Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, muito boa noite. É com muito carinho e com muito prazer que estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente poder fazer o nosso Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Esse Evangelho que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, que vocês podem assistir pelo YouTube ou acessando o nosso site, na www.fraternal.net.br. Tá? Como sempre, nós pedimos para que vocês assistam, vejam, acessem o nosso site, os nossos conteúdos e que divulguem o que acontece ali, as palestras, tudo que a gente tem, todo o nosso conteúdo, que vocês possam assistir, curtir e divulgar para as pessoas que vocês têm próximo. O site da Fraternal é um site muito fácil de se navegar e ali nós temos conteúdos muito interessantes, conteúdos informativos, explicativos e de boa informação, o que nos ajuda muito nos dias de hoje, onde a gente deve sempre procurar encher o nosso coração e nosso espírito com o melhor conteúdo possível, né? O Evangelho acontece às quartas-feiras, às 20 horas, mas se você não pode acessar nesse dia, você pode acessá-lo ali em qualquer momento da sua oportunidade. Nós estamos em todas as mídias sociais, o que facilita muito você a essa navegação, a essa exploração disso, tá bom? Eu sou a Márcia, conduzirei o Evangelho de hoje e estou acompanhada da Kátia. Olá. E da Mara, que faremos juntas esse Evangelho com vocês. Para vocês irem se adiantando e já se adequando a esse Evangelho, hoje nós vamos fazer o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, item de 1 a 3, conhece-se a árvore pelos bons frutos. Você pode fazer através do Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo você vai ter a sequência de todo o texto direitinho para você acompanhar. E também pelo YouTube e pelo nosso site, você também tem todo um roteirinho de como você pode e deve fazer o Evangelho. Aqui nós temos o exemplo da água, que você também vai encontrar ali todas as facilidades para você seguir, tá bem? Eu vou pedir para Kátia, você pode fazer a nossa prece inicial? Sim, fazendo faço favor, sim. Anjo? Então, vamos relaxar, nos acomodar com conforto, elevar nossos pensamentos ao mais alto, a Jesus, nosso Mestre, ao Pai, a Maria, a Mãe Santíssima, aos nossos protetores espirituais, nossos amigos benfeitores. E nessa conexão, vamos pedir o auxílio a eles para que nós sempre possamos ter consciência de que não somos perfeitos. Que nós busquemos identificar os nossos erros, os nossos melindres, e buscar corrigi-los com base nos ensinos de Jesus, que com a sua grande misericórdia nos auxiliará dessa maneira a buscarmos e conquistarmos a paz que Ele nos prometeu. Então, com esse momento, vamos fazer a prece de Francisco, que nos inspira nesse sentido. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegrias, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então nós vamos fazer a leitura do texto para a gente dar sequência, tá bem? Falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, e nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindinham uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Aliás, ao contrário. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelha, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, versículo 7, de 15 a 20. E respondendo, Jesus disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-vos-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muito. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém de vós disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus, de 24, capítulo de 4 a 5. Nossa, esse aqui é grande. 11 a 13, de 23 a 24, e semelhante em Marcos 13, versículo de 5 a 6 e de 21 a 22. Bem, falsos profetas e falsos cristos. E se conhece a árvore pelos frutos. O que eu entendo aqui como profeta e o que eu consegui pesquisar, assim, até muito simples a gente imaginar que profeta, como sempre a gente foi instruída, seria aquela pessoa que adivinha o que prediz o futuro. Mas quando na realidade o profeta não é quem diz o futuro. O profeta, na sua palavra mais consistente, é a pessoa que profetiza um bom caminho, ou seja, que tem o dom de dizer palavras e de dar exemplos que guiem as pessoas para um bom caminho, para o caminho do bem. E qual que é esse bom caminho? O caminho que vem de Cristo. Aí, como profetas, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que se dizem detentoras dessas grandes palavras. E uma coisa que eu li que é muito interessante é: a fé deve ser, sim, a gente deve questionar. Não a fé das pessoas, mas o que as pessoas nos dizem. Não é porque a gente tem um diligente espiritual, vamos dizer, que a gente deve pura e simplesmente acreditar em tudo que ele nos diz. A gente pode e deve questionar se aquelas palavras que a pessoa está dizendo, se aquilo que ela está orientando, se aquilo está dentro dos mandamentos de Cristo, que nos diz de amor, de caridade, de bondade para com as pessoas.
mas principalmente se além das palavras, se as atitudes daquela pessoa no seu dia a dia fecha isso que ela está dizendo, se as suas ações condiz com o que ela fala. Aí a gente entra aqui no uma boa árvore dá bons frutos, uma má árvore jamais vai dar bons frutos, porque ela até pode pincelar boas palavras, mas a atitude dela não vai condizer com aquilo. E a gente deve sempre procurar analisar isso, se aquilo está sendo bom ou se aquilo não vai ser bom. E como profetas na atualidade, dizendo justamente isso, que às vezes o exemplo é muito maior do que a palavra, nós temos muitos. Nós temos, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. A gente tem uma irmã Dulce aqui no Brasil, nós tivemos um Chico Xavier até há tão pouco tempo, temos um Gandhi que passou por essa humanidade. Então, são pessoas que muitas vezes se expressaram pouquíssimo com as palavras, mas que deram os bons frutos que servem de exemplo para todos nós nos guiarmos com o que realmente é bom para nós, é bom porque são segmentos de exemplos de Cristo. E, além do mais, analisando tudo isso, eu tenho aqui que todos nós somos um pouco de profetas. E, em algum momento da nossa vida, a gente sempre vai se deparar com alguém que precisa das nossas palavras, que precisa do nosso exemplo. E aí, cabe a nós nos policiarmos para que a gente possa, em todos os momentos, colocarmos dentro de nós justamente os sentimentos bons. Pararmos e analisarmos como somos, como estamos, o que carregamos dentro de nós. Porque, como disse o texto, a boca só fala daquilo que o coração realmente sente. E o que nós estamos sentindo? Como que nós vamos, usando o profetizar aqui nessa maneira, profetizar a alguém um caminho bom, um caminho correto, um caminho do amor, se a gente não tem isso? Como é que nós vamos colocar isso de exemplo na nossa vida para que as pessoas acreditem naquilo que a gente diz? Então, mais uma vez, voltamos aqui no site da Fraternal. Policiar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, principalmente aquilo que a gente pensa, para a gente sempre estar cercado de boas energias, para podermos passar isso para as pessoas, né? Para sermos a boa árvore que dá bons frutos. E é claro, a gente está aqui aprendendo, vamos falar inúmeras vezes, e justamente por isso a gente deve sempre se policiar, e em qualquer momento parar e falar, esse não é o caminho correto, esse não é o caminho do amor, da caridade, do bem para com o próximo. Então, se eu não estou sendo assim, eu não serei um bom exemplo, eu não darei um bom fruto, então eu preciso me corrigir, eu preciso parar e achar o caminho melhor para nós, né? Então, a boa árvore e bom fruto, nós devemos constantemente trabalharmos para que a gente possa ser assim. E se não estivermos sendo, como muitas vezes, parar, pensar e nos corrigir para que a gente possa ser exatamente o que Cristo deseja de todos nós. Não que a gente seja perfeito, mas que a gente caminhe e procure essa perfeição constantemente. Isso foi o que eu intuí daqui. Agora vamos às nossas amigas aqui. Eu penso que você já falou tudo Não. sobre isso. Explicou muito bem, parabéns pela explicação. Mas o que eu tenho a acrescentar, quem foi o maior profeta de todos os tempos? Jesus. Então, se a gente se deparar com pessoas dizendo eu sou o Cristo, ou eu sou o profeta, ou eu sou detentor da verdade, a gente já percebe que essa pessoa, ela já está se colocando num pedestal. E, na realidade, tudo que Cristo nos ensinou, tudo que a gente sabe que é o correto no sentido de uma perfeição espiritual, de uma tranquilidade, de uma esperança, de uma paz, é agir com humildade, com ações como você citou. Então, se Jesus é o maior profeta, nós tivemos já um bom exemplo. Alguns e outros né, que trabalharam, não ficaram profetizando. Porque muitas pessoas profetizam
mas dentro do seu lar interior ou do seu lar físico, dentro daquele ambiente, eles não são nada, o fruto é ruim. Então, exatamente. Fala uma coisa, mas o agir é outro, né? E é bem por isso que eu citei aqui esses exemplos de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o Gandhi, por quê? É justamente isso, se a gente for olhar eles são exemplos daquela coisa, da humildade, da simplicidade. Então, eles deixaram os exemplos para a gente sem se exaltarem, Exatamente. sem se elevarem, né? Não se deram eles não se deram uma coroa. Ou seja, quem se eleva, quem se exalta, quem profetiza nas praças, ou até aquelas pessoas que querem aconselhar as outras, mas de um jeito como se elas fossem detentoras da verdade, só por palavras. Sim. A gente já sabe que aí, como você vai identificar o falso Cristo, Sim. o falso profeta? É só avaliar as atitudes dele também. Porque os exemplos que a gente tem de verdadeiros profetas, verdadeiros cristãos, são pessoas que viveram para a caridade, Sim. viveram para o amor. Que, como você disse, a gente precisa, em algum momento nós vamos profetizar, sim, mas que a gente haja parecido com eles. Com eles, exatamente. Com humildade, sim, sem querer impor nada. Não, por isso que eu falei, temos que nos avaliar constantemente, porque a gente erra, mas em algum momento na vida a gente sempre tem alguém que a gente pode ajudar, então que esse ajudar seja realmente de coração, sim, né? E que nessa atitude a gente tenha isso que Cristo nos ensinou, a humildade, a caridade, o amor verdadeiro que vá do coração para a pessoa, para a gente ser, além das palavras que a gente pode dizer para ela, mas mais a atitude que a gente vai estar demonstrando na vida, né? Não ser apenas a árvore, mas o fruto dela. O fruto dela. Claro, né? Tudo que vocês disseram tá perfeito, né? Tá muito bom. E aí só me cabe a dar o meu olhar, sim, também, sim, né? Exatamente. E que é muito parecido, muito semelhante ao que vocês estão dizendo. Aí eu colocaria, enalteceria aí a hora que você disse que somos todos um pouco profetas, ou somos em algum momento de nossas, sim, vidas, né? Então, também somos a árvore. Sim. Também somos a árvore. E quais são os nossos frutos? Eu acho que os frutos, eles vêm muito de dentro de nós, como a gente leu aí. Os nossos frutos são os nossos pensamentos, nossos bons pensamentos, as nossas boas palavras, sim, e as nossas boas ações. Então, o fruto seria o conjunto dessas três coisas: bons pensamentos, palavras e ações. E como a gente vai conseguir ter esses três elementos? Observando a lei do amor. A lei que o Cristo trouxe para nós, né? Ele deixou tantas parábolas, né, para a gente estudar e se aprofundar no que ele quis dizer, né? Que permite várias interpretações, sim, mas todas elas caminham para o amor. Para o amor ao próximo, para a caridade, né? Então que a gente fala muitas vezes, a caridade é o amor em ação, sim, né? Então, se a gente puder estar sempre observando o nosso fruto, aquilo que está dentro do nosso coração e que a gente vai pôr para fora, a gente vai estar observando a lei do amor e levando adiante, né? É claro que num contexto maior aqui do que está sendo dito, existem os falsos profetas. Sim. E quem seriam esses falsos profetas? Eu acho que é todo aquele que tem o dom da palavra, basicamente é esse, que tem o dom da palavra, mas que usa dessa palavra para influenciar aqueles que estão ao seu redor de maneira a se beneficiar, né? Se beneficiar materialmente, se beneficiar em termos de honrarias, de exposição. Sempre benefício, né, próprio, né? Ou dos mais próximos. Sim, e esse falso profeta, ele pode estar em qualquer lugar. Sim, e tem muitos, né, Kátia? E muitos nos cercam. A gente vê muito. Então, cabe a nós buscar o nosso bom fruto, o nosso bom pensamento
e ponderar, não ir simplesmente seguindo as palavras Sim. de um profeta que pode não estar indo de acordo com a lei do amor, né? Sim. Então a gente sempre avaliar, porque normalmente o bom profeta, né, aquele profeta do bem, ele não vai querer se enaltecer. Não. Ele vai fazer o bem de maneira discreta, né? E sem se expor, né? Sim, ser humilde. Então, aquele que está se projetando muito, você tem que parar e dar uma pensadinha melhor no que ele está querendo. Inclusive, dentro da doutrina espírita, a gente pode ter esses falsos profetas. Todos os lugares existe. Todos os lugares existe isso. Dentro das nossas famílias, dentro do nosso ambiente de trabalho, qualquer lugar pode ter essa pessoa. Exatamente. E dentro da doutrina espírita, hoje, quando eu estava estudando um pouquinho o texto, a gente vê que isso acontece até não só no plano humano, né? Até no plano espiritual. Sim. Porque você vê justamente essa pessoa que ela começa a ter os sentimentos de soberba, de arrogância, ela começa a ser assediada também pelos espíritos também que são nessa mesma categoria. E aí, se ela tinha a princípio um propósito bom, vamos dizer assim, se ela começou com um propósito bom e aí depois surgiram esses sentimentos, ela acaba até se desviando porque ela acaba sendo sediada por esses espíritos. Sucumbe, né? E começa a se desvirtuar completamente daquele princípio inicial que ele tinha. Então a gente tem que estar constantemente se policiar, como vigiando, a gente disse, orar e vigiar. Exatamente, porque em todos, não só no plano humano, como no plano espiritual, também existem esses falsos profetas, vamos dizer vigiar assim. os nossos pensamentos, Exatamente. buscar eles, estar com eles sempre num padrão mais elevado, Porque a positivo, vibração, né? Que é a vibração, né? O nosso pensamento. Coloca-se muito a gente nisso. coloca a nossa energia e leva. Exatamente. E leva para frente, irradia, né? Irradia nosso tudo. redor, então, né? É muito complicado. Então, bom, meus amores, isso é o que nós trabalhamos aqui hoje e espero que vocês aí também, cada um no seu momento de reflexão, possa também trabalhar a sua opinião, o seu interior, o que deduz, o que consegue tirar de um texto desse. E se você tirou alguma coisa diferente do que nós falamos aqui, por favor, nos diga também, porque também nos acrescenta o que vocês estão vendo daí, o que vocês estão avaliando, e nós ficaremos imensamente felizes em compartilhar isso com vocês. Tá bem? Isso aí. Bom, agora eu vou pedir para a Mara fazer a nossa vibração. Então nós vamos primeiramente agradecer a Deus por todos os nossos problemas, por todos os nossos sofrimentos, por todos os nossos desesperos. Por que nós vamos agradecer? Porque nós temos que perceber que Deus nos privou de muitos sofrimentos maiores, que por mais que nós estejamos sofrendo, desesperados, Deus está ali, passando a mão na nossa cabeça, nos amparando. Então nós temos que agradecer por tudo que Deus nos livrou durante o nosso dia, durante os nossos dias. Nós temos que ter essa percepção. Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Mestre, Deus nos auxilia sempre. Então, quando nós nos sentirmos desesperados, vamos nos elevar a Jesus. Vamos pedir a Jesus. Vamos dizer a Jesus: somente eu estou aqui. Me ajude, me auxilie, me fortaleça. E a resposta virá. A força de Jesus Cristo é muito grande, o amor que Ele tem por todos nós é imenso, é infinito. Então vamos agradecer por esse amor. Vamos pedir a Jesus que esteja sempre em nossos pensamentos, em nossos problemas, desesperos, que Ele esteja presente ali para nos auxiliar, que possamos sempre nos elevar a Ele.
E que essa equipe espiritual, os nossos anjos da guarda, nossos queridos benfeitores de Jesus, de Deus, nosso Pai, nos auxiliem sempre. Em seu nome, Jesus. E que essa luz, essa proteção, se expanda e chegue até cada canto que precise, neste momento, deste auxílio. Que proteja os nossos entes queridos, que proteja as nossas famílias e que proteja o nosso lar. E que nós sejamos todos cobertos pelo manto de Nossa Senhora, da nossa querida mãezinha, que nos protege igualmente, nos abraça, nos acolhe em seu colo. Que a nossa fé seja sempre grande, que a gente consiga desenvolver essa fé de que Deus está fazendo sempre o melhor por nós e que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo imensamente a companhia de vocês e os aguardando para a próxima semana. Fiquem com Deus, sigam em paz durante essa semana e estejamos juntos mais uma vez. Boa noite, muito amor para vocês. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.